Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Aqui quem fala é o Erison e vamos dar encaminhamento a mais uma parte da leitura do capítulo 4 do livro O Príncipe dos Canalhas, de Loretta Scheiss. Vamos prestar atenção então na leitura. Acompanhe. De início, Jéssica não se opunha a nenhuma dessas atividades. Já ficara bêbada mais de uma vez. Muito bem. Cachaça, c*****. Como é, rapaz? Cachaça, c*****. De novo. Toma cachaça, c*****. E, em algumas, perdera dinheiro jogando ou apostando, dentro de limites discretos e razoáveis. Quanto às meretrizes, se Jéssica fosse homem, ela gostaria de desfrutar disso de vez em quando. Mas certamente não pagaria um centavo acima do preço habitual. Não conseguia acreditar que Dain pagasse os valores que Bert alegava. Mas o irmão jurava por sua própria honra que vira com os próprios olhos o dinheiro trocar de mãos. Se for verdade, disse ela exasperadamente, na noite anterior, só pode ser por conta das exigências dele. As mulheres devem ter que se esforçar mais. Não percebe? Tudo o que Bert entendia era que a irmã insinuava que ele não era um garanhão tão devasso quanto o ídolo. Insultara sua masculinidade e por isso ele saíra pisando duro e não retornara até às 7 da manhã. Embora tivesse sido carregado. Enquanto isso, Jéssica havia ficado acordada quase até aquela hora, imaginando o que Dain poderia exigir de suas companheiras de cama. Graças a Genevieve, ela compreendia os aspectos básicos do que os homens normais queriam ou proporcionavam, dependendo de como se analisasse a questão. Sabia, por exemplo, o que o cavalheiro da peruca fazia escondido debaixo das saias daquela dama. Assim como compreendia que essas poses não eram comuns em relógios. Fora por isso que ela o comprara. Mas, como Dain não era normal, e certamente pagaria por muito mais do que apenas o básico, ela passou a noite rolando na cama, agitada pelo medo, pela curiosidade e, bem, para ser honesta, por uma boa dose de desejos ardentes. Que Deus a perdoasse. Jéssica não conseguia parar de pensar naquelas mãos. Já tinha contemplado cada pedaço do corpo dele também. Mas, com aquelas mãos enormes, ela tivera uma experiência física e direta. Com a mera lembrança daquelas mãos, mesmo agora, furiosa, ela sentia algo ardente e doloroso se enrodilhar dentro de si. Desde o diafragma até o fundo do estômago.
o que só servia para deixá-la ainda mais irritada. O relógio da sala bateu a hora. Primeiro, ela mataria Dain, disse Jéssica a si mesma. Depois, o irmão. Withers entrou. O porteiro retornou da residência do Marquês, informou. Bertie, seguindo o costume dos parisienses, dependia do porteiro do prédio para a execução de tarefas que, na Inglaterra, costumavam ser atribuídas a lacaios, arrumadeiras e mensageiros. O porteiro deles, Tessan, tinha sido enviado meia hora antes até a casa de Lord Dain. Obviamente, ele não trouxe Bertie de volta, disse ela. Ou eu já teria ouvido os berros do meu irmão pelos corredores. O criado do Marquês se recusou a responder às perguntas de Tessan. Avisou Withers. Quando ele insistiu, o lacaio insolente teve a audácia de empurrá-lo para longe da porta. Os criados, senhorita Trent, combinam de maneira abominável em caráter com o respectivo senhor. Uma coisa, pensou Jéssica, irritada. Era Dain explorar as fraquezas do irmão. Mas permitir que seus lacaios abusassem de um porteiro apenas porque tentava entregar uma mensagem era totalmente diferente. Quem perdoa uma culpa, disse Públio, encoraja a cometer muitas outras. Jéssica não estava disposta a perdoar esta. Com os punhos cerrados, ela foi em direção à porta. Não me importo se o criado é o próprio Mefistófeles, disse ela. Pra que agredir? Não tem necessidade disso. É mesmo, é? Mentira! Quero ver se ele se atreve a fazer o mesmo comigo. Pouco tempo depois, enquanto Flora, sua criada aterrorizada, encolhia-se numa charrete imunda, Jéssica batia a aldraba na porta de Dain com toda a sua força. Um lacaio inglês uniformizado a abriu. Tinha quase 1,80 m de altura, enquanto ele a media de cima a baixo. Jéssica não teve dificuldade para deduzir o que se passava em sua cabeça. Qualquer criado com um mínimo de inteligência perceberia que ela era uma dama. Por outro lado, nenhuma dama se rebaixaria a ponto de bater à porta de um cavalheiro solteiro. O problema era que Dain não era um cavalheiro. Ela não esperou o lacaio resolver o dilema. O nome é Trent, disse ela bruscamente. E não estou acostumada a ser deixada ao relento, enquanto um paspalho que se passa por criado
fica me olhando desse jeito? Você tem 3 segundos para sair da minha frente. 1, 2... Ele se afastou e Jéssica passou por ele, entrando no vestíbulo. Vá buscar o meu irmão, ordenou ela. O criado olhava para ela, embasbacado. Senhorita Trent, completou ela. A irmã de Sir Bertrand. Quero vê-lo agora. Ela bateu a ponta da sombrinha no piso de mármore para enfatizar a ordem. Jéssica adotara o tom de voz e os maneirismos que descobriu serem eficazes quando lidava com garotos rebeldes e com os empregados de seus tios e tias, que faziam comentários abobalhados como: o senhor não iria gostar, ou a senhora me proibiu de fazer isso. O tom comunicava apenas 2 alternativas: obediência ou morte. E funcionou tão bem agora quanto em quase todas as outras vezes. O lacaio olhou amedrontado para a escadaria do outro lado do corredor. Eu não posso, senhorita, disse ele, um sussurro apavorado. Ele vai me matar. Olha, tá indo. Meu Deus do céu. Nossa, aqui, acompanhando aqui com exclusividade, o cara terminou de matar. Meu Deus do céu, Berg. Nada de interrupções. Nunca, senhorita, nunca. Entendo, respondeu ela. Você tem coragem de empurrar um porteiro com metade do seu tamanho, mas o barulho de um tiro ecoou. Ai! Bertie! Gritou ela, soltando a sombrinha. Jéssica correu em direção à escada. Normalmente, o som do disparo de uma pistola, mesmo seguido de gritos femininos, não deixaria Jéssica em pânico. O problema era que o irmão estava nas proximidades. Se Bert estivesse perto de uma vala, cairia nela. Se Bert estivesse próximo a uma janela aberta, certamente se debruçaria e cairia dela. Portanto, se Bert estava nas proximidades de um disparo, era possível que ele se encontrasse exatamente na trajetória da bala. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu... Para Jéssica, era tolice esperar que o irmão não tivesse sido atingido. Rezava apenas para que conseguisse estancar o sangramento. Ela subiu a longa escadaria, entrou em outro corredor e andou em direção aos gritos femininos e aos berros embriagados masculinos. Abriu a porta de supetão. A primeira coisa que viu foi Bert deitado sobre o carpete.
com o rosto virado para cima. Faleceu. Por um instante, isso foi tudo. Correu até o corpo. Quando estava se ajoelhando para examiná-lo, o peito de Bert arfou com um movimento brusco e soltou um ronco ruidoso. Um ronco espalhafatoso que fedia a vinho. O que a fez se erguer no mesmo instante. Em seguida, ela percebeu que tudo no quarto estava tão silencioso e imóvel quanto uma tumba. Jéssica olhou ao redor. Esparramados em poltronas e sofás e deitados nas mesas, havia, em vários estágios de seminudez, cerca de uma dúzia de homens. Alguns ela nunca vira antes. Outros, como Valtteri, Selaubi, Goodwright, ela reconheceu. Havia também muitas mulheres, todas elas praticantes da profissão mais antiga do mundo. Seu olhar se fixou em Dain. Ele estava sentado numa enorme poltrona, com uma arma na mão e duas meretrizes rechonchudas. Uma loura e uma negra, em seu colo. Elas olhavam para Jéssica e, como todos os outros, pareciam ter paralisado quando ela irrompeu no cômodo. A negra aparentemente estava puxando a camisa de Dain de dentro das calças, enquanto a outra auxiliava desabotoando-a a braguilha. Estar cercada por mulheres e homens bêbados e seminus prestes a começar uma orgia não perturbou Jéssica. Nem um pouco. Ela já tinha visto meninos correrem nus pela casa de propósito, a fim de que as mulheres gritassem escandalizadas. E já fora exposta mais de uma vez a um traseiro adolescente. A melhor ideia que um dos primos tivera para bancar o espertinho com ela. Não se sentiu nem um pouco desconcertada ou inquieta. Nem mesmo a arma nas mãos de Dain a sobressaltou, pois já havia sido disparada e teria que ser recarregada. A única coisa que a perturbou foi um impulso totalmente irracional de arrancar os cabelos daquelas duas vagabundas e quebrar-lhes todos os dedos. Disse a si mesma que aquilo era uma tolice. Elas eram meras profissionais e faziam o que eram E agora eu tô aqui. Foi ruim? Foi ótimo. pagas para fazer. Disse a si mesma que sentia pena delas e que por isso estava triste. Jéssica quase acreditou. De qualquer forma, acreditando ou não, era dona do próprio nariz e, portanto, de qualquer situação. Achei que ele tivesse morto, disse ela, indicando o irmão inconsciente com um meneio de cabeça.
mas ele simplesmente bebeu até cair. Creio que me enganei. Ela se dirigiu até a porta. Prossigam, monseigneurs e mesdemoiselles. E retirou-se. Até certo ponto, decidiu Lord Dying. Tudo havia corrido às mil maravilhas. Finalmente encontraram uma solução para seu problema temporário com as prostitutas. Se não podia tolerar a ideia de possuí-las no bordel ou na rua, ele as teria em sua própria casa. Não seria a primeira vez. 9 anos antes, no funeral de seu pai, uma garota promíscua das redondezas, chamava Charity Graves, demonstrara interesse por ele. E ele a possuíra. Algumas horas mais tarde, na enorme cama ancestral. Ela fora uma companhia bastante agradável. Mas não tanto quanto a ideia de que seu recém-falecido progenitor estaria se revirando na cripta de seus nobres ancestrais. E a maioria dos ancestrais se reviravam também. Um aborrecimento surgiu 9 meses depois. Mas foi fácil lidar com isso. O administrador de propriedades tratou do problema pagando 50 libras por ano. Desde então, Dying restringira-se a prostitutas que executavam seu trabalho de acordo com regras e sabiam que não deviam gerar, manipulando ou chantageando bebês chorões. Denise e Margaret entendiam as regras. E ele pretendia usufruir dos serviços delas. Assim que conseguisse lidar com a senhorita Trent. Embora Dying tivesse certeza de que cedo ou tarde ela surgiria para acossá-lo, não esperava que fosse explodir logo em sua sala de visitas. Ainda assim, de certa maneira, estava dentro dos seus planos. O irmão dela estava caindo aos pedaços em uma velocidade gratificante. Agora que Dying havia decidido participar ativamente de sua desintegração. A senhorita Trent deveria saber o porquê e, como era uma mulher inteligente, logo seria obrigada a admitir que cometera um erro grave ao tentar fazer o Marquês de palhaço. Dying decidira que ela seria obrigada a admitir de joelhos sua imprudência. Depois, teria que implorar por piedade. Foi quando as coisas pareceram sair do controle. Tudo o que ela fez foi lançar um olhar entediado para o irmão e outro para os convidados. Além de ter observado o próprio Dying com um toque sutil de satisfação. Em seguida, com uma frieza inesperada, a criatura insuportável deu meia volta e foi embora. Durante 6 dias, Dying passara quase todo o tempo em que estava acordado com o maldito irmão dela,
fingindo ser o melhor amigo daquele imbecil perturbado. Durante 6 dias, Trent ficara latindo nos ouvidos de Dain, roendo-lhe os calcanhares, exibindo-se, esforçando-se para receber atenção e tropeçando nos próprios pés. E em qualquer objeto ou pessoa que cruzasse o seu caminho. Depois de passar quase uma semana tendo seus nervos ruídos pelo cachorrinho desmiolado que ela chamava de irmão, tudo o que Dain conseguira tinha sido se transformar no objeto de diversão da senhorita Trent. Alles voice in, ordenou ele. The match. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Have one best opportunity for score. Sussurrando. Denise e Marguerite imediatamente saltaram do colo dele e correram para cantos opostos da sala. Permita-me que eu lhe diga uma coisa, Dain, começou Valtteri, tentando apaziguar a situação. Dain lançou-lhe um olhar fulminante. Valtteri pegou uma garrafa de vinho e encheu seu copo. O Marquês largou a arma. Foi em direção à porta, passou por ela e então bateu atrás de si. Apertou o passo. Chegou ao alto da escada a tempo de ver a irmã de Trent parar diante da entrada e olhar ao redor. Senhorita Trent, chamou ele. Não ergueu a voz. Não precisava. O barítono, enravecido, reverberou pelo corredor como um trovão. Jéssica abriu a porta num solavanco e saiu. Ele observou a porta se fechar e disse a si mesmo que devia voltar a disparar contra os narizes dos querubins de gesso no teto. Pois, se fosse atrás dela, iria matá-la. O que era inaceitável, já que Dain nunca, sob quaisquer circunstâncias, se rebaixava a ponto de permitir que qualquer membro do sexo inferior o provocasse. Enquanto refletia sobre aquilo, desceu rapidamente os degraus que restavam e avançou pelo longo corredor que levava até a porta. Ele a escancarou e saiu, irritado, deixando a porta bater atrás de si. Terminamos aqui o capítulo 4 do livro O Príncipe dos Canalhas. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão dando atenção a esta leitura e, por favor, continuem neste canal. Tenham um bom dia e valeu, falou, fui!